Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de IPCA 15, hora de descobrir aí o que a prévia da inflação traz de surpresa ou não aqui pra gente. Vamos falar aí da continuidade das preocupações lá na China, também aí alguns assuntos relacionados ao Brasil, né? Vamos falar o milho que está tomando proporções maiores aí nas exportações brasileiras e também vamos passar pelos principais assuntos do mercado. Mas antes de qualquer coisa, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como é que você está nessa terça? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Prévia da inflação IPCA 15 surpreendeu até que positivamente, né? O mercado esperava um valor um pouco mais baixo, um pouco mais alto, perdão, né? Só que daí o que aconteceu, a gente teve um valor abaixo da mediana. Então a gente vai explicar o porquê que teve esse valor, o que aumentou, o que caiu. Também tem confiança na construção civil. Tem também o caso do orçamento dos Estados Unidos, que todo ano, né, parece o dia da marmota, que todo ano tem essa discussão, vai ter shutdown, tipo é paralisação dos serviços públicos nos Estados Unidos, sempre tem isso. Mas como sempre, né, Débora, então a gente pode começar aqui o nosso dia falando dos mercados asiáticos, né? Então ainda está a Ásia com muita ressaca por causa do caso da Evergrande, por causa do caso da construção civil, né? Então você pode falar um pouco para a gente, tem até notícia no nosso site aqui para a gente começar a ilustrar, né? Já que vamos falar de bolsas mundiais, mas a gente sempre começa com a Ásia, né? Então o que aconteceu lá nas terras asiáticas? Olha, o continente asiático hoje, André, quem está em casa, né, continua aí no mesmo movimento de ontem. Então, majoritariamente negativo. Hoje as bolsas lá fecharam bem negativas, então realmente a maioria das bolsas foi para o terreno negativo. Ontem a gente ainda tinha algumas exceções que hoje já foram para o terreno negativo. Quem continuou liderando as quedas, aí eu vou até colocar na tela aqui para vocês, quem continuou liderando as quedas hoje foi o Hang Seng, ainda aí seguindo, né, a movimentação de ontem. Então ontem a Evergrande caiu muito por conta ali da paralisação de alguns títulos de dívida e aí a gente teve essa continuidade hoje no Hang Seng puxando ali, liderando as bolsas asiáticas. Então em relação ao dia anterior ela caiu 1,48, né, e a gente vê continuidade ali naquelas preocupações, tanto em relação ao setor imobiliário da China, né, que é algo que está trazendo preocupação, mas também aos juros das Treasuries, né, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, que também continuam em ascendência, continuam subindo, estão elevados. Isso traz ali uma diminuição do apetite por ativos de risco. Então a Ásia amanhece sob esse cenário. Além disso, a gente tem também, né, essa discussão da votação do orçamento, né, algo que pode paralisar ali o governo dos Estados Unidos, então isso acaba trazendo um pouco de volatilidade para o mercado, embora a gente saiba como isso vai acabar, né, ainda tem a incerteza se vai paralisar ou não, né, porque a gente está ali com um congresso lá mais republicano que está tentando atrasar essa votação, né, ou está atrasando essa votação. Então essa discussão aí de Joe Biden com o Congresso para votar esse orçamento, então isso também está trazendo volatilidade para o mercado na manhã. Então bolsas asiáticas majoritariamente aí em queda, bolsas europeias também em queda e uma abertura mais negativa aqui no Brasil, que a gente vai falar depois, e que acelerou aí as perdas depois da abertura de Nova York. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque agora a gente vai falar dela, da ata do Copom, né, que a gente sempre traz aqui para vocês, que às vezes dá uma tristeza de ler, né, mas aí a gente teve essa ata do Copom, que repetiu até alguns pontos dos outros meses e falou aí, jogou uma pá de cal, um balde de água fria, para quem queria ainda cortes maiores esse ano, né, André? Não, a ata do Copom, pelo menos ela foi um pouco mais técnica, né? Ela não fez tanto aquele copia e cola, mas ela sempre coloca aquelas preocupações, aquele economês, né? Para falar, por exemplo, de perigos do hiato do produto, né? Sendo que o hiato do produto está completamente estrangulado na economia brasileira, a gente sabe. Vamos traduzir esse hiato do produto aí para o nosso telespectador, né? É basicamente a capacidade produtiva, teórica que a nossa economia tem e o quanto a gente está produzindo. A gente está vendo que é uma economia basicamente voltada hoje para o setor de serviços. Então, a indústria com muitos problemas. Então, produção mesmo, a gente está bem abaixo daquilo que poderia ter de capacidade produtiva. Mas eles vão lá e colocam essa coisa do hiato do produto está estrangulado, isso daí poderia gerar desancoragem, né, nas expectativas.
Esse economista para falar basicamente o seguinte, ó, eu tenho medo aí porque, segundo a minha teoria econômica, a economia, eles não podem falar com essas palavras, alguns diretores do Banco Central já estão falando com essas palavras, né? A economia tinha que estar paralisada, tinha que estar o desemprego maior, porque isso daí é que vai acabar com a inflação, né? Então tem que colocar no lombo das pessoas mais pobres para isso. Então eles vão lá e usam esses termos técnicos. Mas de resto, é basicamente um copia e cola, que está falando que, por exemplo, que não vai manter realmente o ritmo de 0,5%, que ele encontrou o ritmo ideal, né? Para você conseguir realizar esse corte aí sem grandes sustos no mercado, já está antecipando pelo menos isso até o final do ano e sinalizando que essa queda da taxa Selic deve persistir ainda durante o ano de 2024, coloca possíveis problemas internacionais, falando sobre os Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos, problema de desaquecimento na China, como se o desaquecimento na China não fosse refletir positivamente na inflação aqui, né? Mas não, tudo já pode gerar inflação, né? Mesmo coisas que teoricamente que amenizam as pressões inflacionárias, não, pode causar inflação. Mas então, é mais ou menos essa ladainha de sempre, mas agora a gente tem uma explicação técnica até um pouco mais completa do que a gente falou aí no dia, quando saiu a ata do Copom. A ata não, o comunicado hoje é a ata completa aí para quem tiver curiosidade de ler, a gente está aqui com a nossa função de traduzir ela um pouco para vocês. Perfeito, André. E a gente tem também hoje, né, a divulgação que a gente falou ontem, que estava sendo aí muito esperada, né? Ontem até o volume de negociações da Bolsa ficou um pouquinho menor, porque os investidores estavam esperando esse dado, né? Esse é um dos dados importantes que saem essa semana, que é o IPCA 15. Né? O IPCA 15 ele foi divulgado hoje pela manhã pelo IBGE, e ele acabou surpreendendo positivamente, ficando aí abaixo da mediana de 0,37 do mercado. Então, a gente teve essa divulgação que estava sendo muito esperada, mas ela ainda não está fazendo efeito porque os problemas vindos do exterior estão maiores. Mas, André, conta pra gente quem subiu, quem que caiu aí nesse IPCA 15, como é que ficou isso hoje? Perfeito, Débora. Temos aqui até uma arte que a gente montou aqui, um gráfico que a gente preparou aqui para vocês, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, vamos pegar alguns itens e subitens aqui para vocês observarem. A alimentação no domicílio era algo que estava se elevando muito aí nos últimos tempos, né? Você tem um aumento do volume de serviços prestados, então isso aí acaba gerando um certo impacto aí também na alimentação fora de casa, né? Aliás, no domicílio não. Essa aí que a gente está falando, perdão, com volte tudo aí, me confundi todo. A alimentação no domicílio é aquele que você compra no mercado e tudo mais, então você teve uma queda. Esse era justamente o índice que você já estava observando, queda aí bastante contundente aí nos últimos meses, e teve uma queda de 1,25%. Aves e ovos, eu estava até ouvindo uma matéria aí de um grande comunicador aí polêmico, tal, no rádio ontem, falando sobre como que caiu o preço do preço das aves, o preço dos ovos, né? Promoções de até R$10 a bandeja com 20 ovos, então você teve uma queda bem considerável. Batata inglesa também está caindo agora por mais de 10,5%. Carnes caindo por mais um mês consecutivo de 2,79%. Você teve a cebola também caindo. Então, geralmente o que a gente tem é que os alimentos caíram e seguraram a inflação, né? Quais foram os grandes problemas que a gente teve? Foi justamente os combustíveis. Se a gente for pegar aqui só os combustíveis veiculares, sem generalizar, a gente tem um aumento de quase 5% nesse mês. E o grande vilão é o diesel. E esse é um grande problema porque nosso frete geralmente é feito de diesel. Então, esse aumento que está tendo agora pode ter um certo respingo para outros preços. Então, ele tem um certo efeito inercial, que a gente chama, né? Um efeito em cadeia. Porque o aumento do diesel hoje vai encarecer o frete para as frutas, legumes, alimentos, roupas, vestuários, tudo chegar na casa de vocês. Isso aí pode gerar um efeito rebote muito complicado, né? Esse bem e o bem de energia elétrica, que basicamente faz parte da produção de todo o item produzido aqui dentro do Brasil, ele tem um efeito muito grande assim de rebote, de influenciar, né? De influenciar em cadeia o nível de preços geral da economia. Esse é um grande problema. A passagem aérea ficou um pouco mais cara também, né? Quem for viajar vai sentir um pouco o preço, também reflexo do preço dos combustíveis, já que o querosene não é regulado pela Petrobras, ele segue precificação internacional. A gente está falando aí do aumento do preço do petróleo nos últimos meses, olha aí, 13,29%. E a gente também tem outra tabela, se não me engano, para mostrar também, né, como que foi assim por grupo, né? No geral, você teve de 0,35% de aumento,
0,77% na alimentação e bebidas. O grupo que mais subiu, que são os combustíveis, é o transportes, né? Então, esse aí teve um aumento muito elevado. O grupo de despesas pessoais, ou seja, onde está a maioria dos serviços que a gente está consumindo, também teve uma elevação. Então, o que está puxando mesmo são os combustíveis, um pouco de serviços ainda, porque o brasileiro está voltando a se divertir, isso aumenta também o preço das coisas por um efeito mais de demanda, mas, novamente, os alimentos estão segurando e provavelmente que a gente vai ter uma inflação mais baixa para as pessoas de renda menor e uma inflação mais pesada para pessoas com renda maior, Débora. Exatamente, até porque itens de cesta básica costumam pesar mais aí no bolso das menores rendas e transportes aí, principalmente combustíveis, naquelas rendas médias e altas, né, médias altas. Então, aqui, quando sair esse levantamento feito pelo IPEA, a gente vai trazer para vocês como a inflação bateu em cada faixa de renda, mas já dá para a gente esperar um pouco do que vem no IPCA final, então esperamos que fique aí esse reflexo dos alimentos, né, e continuem aí trazendo pelo menos esse dado positivo, e já dá para saber que os transportes devem pesar. Né? Uma coisa interessante que a gente acabou não colocando nem no gráfico, né, porque um dos bens que mais subiram, né, é importante a gente ver assim que para te desmistificar um pouco a questão, né, da taxa Selic, cacique e cobra coral, né, que é graças à Selic que você tem queda do preço dos alimentos, tá? Mas um alimento que cresceu muito foi o arroz, né? O arroz subiu mais de 2,5%. Aí, se a gente pegar lá todos os gráficos lá, ele destoou um pouco do resto dos alimentos. Por que o arroz subiu tanto? Onde que o arroz é produzido, gente? Você sabe onde que o arroz é produzido? Justamente no sul do país. O que está acontecendo no sul do país? Toda aquela tragédia humanitária que a gente viu com mortes e tudo mais. E, obviamente, está alagando regiões de plantio de arroz, você está tendo um prejuízo na colheita e na produção de arroz nesse momento. Então, é por causa de questões climáticas, sejam favoráveis ou não, que você tem uma queda no preço dos alimentos e também graças a uma certa regulação um pouco maior, que a gente está voltando, ainda está fazendo os estoques, ainda não está ainda uma situação muito boa, né? Mas você tem uma pequena volta dos estoques reguladores que deve começar a aparecer com mais força nos próximos anos. Isso aí já dá uma leve ajuda. Pequena ajuda, não é grande ajuda, está longe, né? Porque a destruição da Conab foi gigantesca, né? A gente estava com estoques zerados no começo desse ano, voltamos a crescer só agora, né? Mas a gente tem, então, que questões climáticas ofereceram. E no combustível, né? A gente tem, principalmente, que aumentou o preço do petróleo, acabou, acho que, se eu não me engano, não teve nem reajustes oficiais. Teve um reajuste oficial em agosto, isso daí começou a gerar efeito já. Principalmente começou um pouquinho no IPCA final de agosto, você já teve o efeito, então a gente lembra que tem 15 dias de agosto ainda, então esse efeito ainda vai perdurar. Provavelmente em setembro os combustíveis vão ter um peso um pouco menor do que a gente está imaginando, por causa que você não tem esses últimos 15 dias de agosto, em setembro você não teve nenhum reajuste falado, inclusive, se eu não me engano, já são 4 ou 5 quedas consecutivas do preço do combustível, então o peso dos combustíveis deve vir um pouco menor do que a gente estava imaginando, Débora. Muito bom, né? Vamos esperar o IPCA final para a gente trazer todos esses dados para vocês. E a gente também tem uma notícia, né, que o Brasil ele está crescendo aí, a construção, o índice da confiança, nossa senhora, o índice da confiança da construção civil também subiu. Ontem a gente falou do índice ao consumidor, né, o índice de confiança do consumidor aqui no país, e parece que a construção civil também está mais confiante aí na economia, no crescimento, né, André? Sim, você teve o crescimento de 1,4% aí na confiança na construção civil, mesmo com uma taxa de juros tão elevada, né? Bem, a gente mora em São Paulo, a gente sabe, né? Eu, principalmente, estou morando agora no bairro que é o símbolo da nova especulação imobiliária de São Paulo, né? Então, o que mais tem lá perto da minha rua é caminhão de concreto e faixa interditada para começar a fazer prédio. Deve ter uns 15, 20 prédios, né, lá sendo feitos, né? Então, você tem uma confiança muito grande aí da construção civil para você que está melhorando realmente, sim, o pessoal está investindo, está apostando muito nisso, né? Você tem uma falta de mão de obra, esse relatório foi importante, né? Foi interessante a gente observar que eles já estão começando a reclamar de uma falta de mão de obra, né? E geralmente quando
esse tipo de empresa reclama de falta de mão de obra porque eles não querem pagar um pouco melhor para aquele tipo de mão de obra, né? Você tem que o desemprego está menor, você tem que a renda está aumentando um pouco, então até o Bolsa Família está um pouco mais elevado, a pessoa não precisa se sujeitar a ficar 12 horas trabalhando no sol, sem proteção, sem os EPIs necessários aí, por um salário mínimo, ou às vezes até menos que um salário mínimo, né? Então, aí, quando geralmente você ouve a palavra, está faltando mão de obra para trabalhar nesse tipo de indústria, esse tipo de emprego, geralmente é porque eles não querem ceder em pagar um pouco mais, né? Mas a gente sabe aí que a construção civil ele é um ramo importante, que ela pode puxar bastante aí, principalmente a indústria, que está com grandes problemas, a construção civil ela faz parte do setor industrial, então vamos ver aí se pelos próximos meses vai ter. A gente sabe que é muita especulação imobiliária, né? Com certeza é isso, mas pelo menos aí pode ajudar, né? Mesmo com todos os problemas que acarretam nas grandes cidades. A gente sabe que São Paulo plano diretor aí virou fada da confiança, não existe, né? Papai Noel está lá só para fazer enfeite mesmo, né? Então a gente sabe todos os problemas, mas é um dado que a gente traz aí que o setor está mais confiante aí nesse mês. Olha, lá onde eu moro tem pelo menos 4 prédios subindo só no meu quarteirão. Então assim, né, onde eu ando lá, né, tem algum prédio subindo e a gente sabe também a participação que a gente tem da especulação imobiliária de uma forma como um todo, mas também até os fundos imobiliários, aí principalmente com aquelas short stays, né, que são ali os aluguéis por períodos mais curtos, dependendo da região de São Paulo, normalmente próximos ali a metrô, enfim, essa demanda cresce, né, principalmente desses fundos, né, inclusive tem um prédio lá perto da minha casa que foi construído com base ali num fundo imobiliário, então a gente vê realmente essa especulação, né, também um setor que estava meio parado, principalmente aí nos últimos tempos. Teve a pandemia, teve o governo Bolsonaro, o governo Temer, daí renda baixa, desemprego elevado, as pessoas não queriam mudar de casa, problemas no futuro, e hoje está todo mundo pelo menos tentando ir para um aluguel um pouco mais próximo aí das regiões centrais dos grandes metrópoles, né? Isso acaba incentivando essa construção civil. As pessoas não vão comprar as casas, a gente sabe que quem compra a casa é o fundo e a gente mora naquele apartamento super gigante de 32 talvez, não, um pouco mais, 23 metros quadrados, que tem uma privada, não vamos chamar de banheiro aquilo, né? Porque é uma privada com um chuveiro do lado, que você tem uma cozinha que está do lado da sua cama, tal, aquela beleza de estúdio, né? Não é um kitnet mais, agora é estúdio, que é mais chique falar estúdio, porque dá um ar assim, de sofisticação. Você mora numa kitnet? Não, num estúdio, muito mais chique, né? Muito mais chique, né? Que nem eu sou empreendedor de mim, eu sou colaborador da empresa. Não, eu não sou funcionário. O estúdio é o novo kitnet, né? Exatamente. E a gente tem também uma notícia aí para vocês, né, do crescimento das vendas, das exportações do milho, né, que ultrapassou agora os Estados Unidos, né, o Brasil superou os Estados Unidos nessa exportação, e isso vem ali, né, até para mostrar, né, o que a gente sempre fala aqui, né, como a nossa área plantada, né, a nossa ali matriz está sendo voltada para o exterior, né, então a gente vê cada vez mais essas culturas tomando espaço nas áreas plantadas aqui do Brasil, e isso não é à toa. Né? Então, cada vez mais a gente vê algumas culturas ganhando realmente espaço nesse plantio, nessa área plantada. Aquela cultura mais voltada aqui para o nosso mercado doméstico, por exemplo, arroz, feijão, perdendo espaço, né? Então esse espaço está sendo tomado por essas outras culturas, e aí a gente vê justamente o crescimento nessas culturas voltadas para o exterior. Então a gente fez um gráfico aqui para vocês, né, que mostra qual é da Conab, esse gráfico, estimativa de setembro em relação à área total. Tá, aqui a gente está falando em milhares de hectares. Então, a gente tem ali a área total do Brasil, né, que tem a estimativa de ser plantada, e quanto cada cultura ocupa aí dessa área. Então, 56% é a soja, que não traz nenhuma novidade, o milho, que agora ocupa 28,36% dessa área plantada, arroz, feijão ali, se a gente somar os dois, fica próximo, um pouquinho maior que, talvez nem chegue a 5%, outros que são várias culturas menores, 3,66%, o algodão também, que deve crescer aí ano que vem, e o trigo lá na ponta, que também ganhou bastante espaço nos últimos tempos,
com 4,40. Então, se a gente pegar só esse meio aí de milho e soja, né, a gente está falando de praticamente mais de 80% aí dessa área plantada segundo a Conab, estimativa para setembro. E aí não à toa, né, que essas culturas estão ganhando espaço, né, isso mostra que o agro não é pop, e o que chega na nossa mesa normalmente é da agricultura familiar, mas vamos ver para onde, a gente, na verdade, o que a gente mais exporta. Né? Então, vamos colocar aí na tela, para o pessoal de casa dar uma olhadinha, que a gente tem ali, né, a soja, né, que tem quinto lugar, que também é bem plantado, café verde, carne bovina. Na verdade, aqui não é, em ranking, né, é só os itens. Né? Então, café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja em grão, açúcar e aí o milho, que agora o Brasil é o maior exportador, superando os Estados Unidos, e o algodão, que no ano que vem a gente pode ocupar o terceiro lugar aí de vendas, né, exportações, também ultrapassando os Estados Unidos e ficando atrás da China e Índia. Então aqui a gente vê, né, que justamente quando a gente olha aquele mapa, né, do plantio ali, principalmente dos grãos, a gente vê que milho e soja, que a gente tem ali uma exportação muito grande, é quem está aí, né, ganhando espaço. Então, sempre o nosso agro voltado para fora e não aqui para dentro. Exatamente. Né? Se a gente for pegar, a gente até estava conversando que esses dados são da Conab. Se a gente pega também o levantamento sistêmico, que é do IBGE, também os dados são muito parecidos, né? E veja 80%, né? 75%, né? Não muda muita coisa, né? Então, e é só da soja e do milho. Se a gente colocar o trigo, que o trigo também está indo para fora, né? E aliás, o trigo tem uma história interessantíssima, né? Que o agro se beneficiou da Embrapa. A Embrapa é uma empresa brasileira, tá, gente? É uma empresa estatal, que fez lá a semente do trigo para aguentar o clima brasileiro, e eles estão começando a vender trigo para tudo quanto é canto, e o trigo tem perspectiva de começar a ter um movimento tipo do milho, da soja, assim, de ser avassalador assim, nas produções também, para commodities, para você começar a vender para fora. E esse milho, gente, não é um milho em lata que você coloca no seu cachorro quente com purê, obviamente, não é aquele milho que você coloca na pizza. Esse milho aí é um pedacinho só. Esse milho está indo para os Estados Unidos para fazer etanol. Esse milho aí está indo para o resto do mundo para alimentar, porque a Ucrânia não está produzindo milho, tem uma guerra na Ucrânia, todo mundo sabe disso, então está indo para lá. Então, esse milho produzido aqui, a gente pega as sobras, né? Que nem o café. O café, nossa, a gente é o maior produtor de café. Mas você sabe quem, por exemplo, é um dos maiores produtores de café, não o café verde, mas o pó de café? A Alemanha. A Alemanha tem até uma banda de heavy metal chamada Creator que tem um café brasileiro sendo vendido na Alemanha. É uma coisa assim maravilhosa, né? Então, a gente vende, os outros tratam e trazem para nós aí de volta. Então, é esse aí o agro é pop aí. Nem os próprios produtos que são produzidos aqui a gente consome aqui. A gente consome café verde do Paraná, que é torrado com baixa qualidade, e é esse que a gente acaba consumindo, Débora. Exatamente, torrado de baixa qualidade com todo o resto ali junto, inclusive hoje, né, teve ali uma notícia meio polêmica em relação ao café, né, que alguns lotes foram até tirados ali de circulação porque tinham muitas impurezas, então esse é o café que acaba ficando aqui para a gente. Né? Mas tirando aí esse resumão aí, lembrando que isso não é um ranking, tá? São só os itens, eles estão só numerados aí como itens. Vamos falar dela, né, da abertura do mercado, vamos ver se o mercado continua de ressaca, com dor de cabeça. Como que está, Débora, o mercado? Ele tá bem, eu estou preocupado com ele. Ontem foi um dia meio complicado para ele. Tá melhorando, não está tão mal assim. Continua caindo, né, aqui temos o Ibovespa caindo 0,79 hoje. A piora do Ibovespa veio depois de Nova York mesmo, então até a abertura de Nova York, que foi por volta das 10h30 horário aqui do Brasil, o Ibovespa ele estava ali bem perto da estabilidade, com queda moderada ali até 0,20. Depois que Nova York começou a acelerar as perdas, a gente viu que o Ibovespa também acompanhou. Né? Então, esse cenário bem negativo, desde ontem, vindo da China, né, preocupações com o dólar, principalmente frente a seus pares, porque aqui ele opera estável. Depois da alta de ontem, né, a alta ontem foi forte, né, então isso trouxe um pouco mais de estabilidade para o dólar hoje, com até leve queda, mas há a preocupação, né, do rendimento das treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, subindo, essa preocupação que falamos aí do orçamento dos Estados Unidos, que precisa ser votado, né, então isso traz bastante incerteza para o mercado,
e por isso também as bolsas lá dos Estados Unidos estão caindo tanto, né? E a gente tem aí Xangai Composto em queda, o Nikkei 225 em queda lá na Ásia, EWZ, que é a nossa bolsa negociada em Nova York, o índice, né? Em queda também. Hoje quem fica positivo? O petróleo Brent está se recuperando um pouco, porque ontem também operou em queda na maioria do dia, né? Então teve alguns momentos de oscilação, mas o movimento foi majoritariamente de queda. O DXY, que já esteve mais forte hoje, tá? Então relação de dólar frente a pares, já esteve inclusive mais com essa alta mais forte, agora mais próxima à estabilidade também, depois da abertura em Nova York. Então a gente tem realmente esse cenário de um exterior mais preocupante, né, com bastante incerteza, e o IPCA 15, que ficou abaixo do esperado, que poderia ser uma surpresa positiva, não conseguiu aí trazer uma tração para o nosso Ibovespa, né? Então ele acabou ficando em segundo plano, né? Então aqui a gente tem mais esse pessimismo, né, esse movimento vindo do exterior, André. Então acho que o mercado vai ter que se inscrever hoje na palestra da Monja Coin, porque deve estar estressado, deve estar ansioso. Exatamente. Então, gente, vocês, nossos amigos de mercado, nossos amigos aí da Faria Lima, lembre-se aí no dia 28, já clica aqui embaixo no link aí, palestra da Monja Coin, aí vocês estão com alguns dias meio estressantes aí, tem uma palestra lá que vai ajudar vocês a lidar com a ansiedade e o estresse. Então, ouça a Monja Coin junto com o nosso amigo Eduardo. Então, já se inscrevam aí, e vocês que também não são do mercado, também se inscrevam aí dentro dessa palestra aí, que vai ser muito interessante nessa quinta-feira. Então, 8 horas da noite, vale muito a pena tudo isso. E vocês também continuem aqui no ICL, a gente está passando nos nossos outros canais. A CPE, o nosso querido General Heleno, está falando lá, está sendo inquirido aí agora nesse momento, mas a gente tem programação à noite também, para você também ter toda essa repercussão do depoimento aí do nosso General Heleno, que vai ser dentro do ICL Notícias 2, né? Chico Pinheiro, Chico Sai, Gabi Varela, dentro desse depoimento, repercutindo tudo que aconteceu aí durante o dia, e logo depois, nossa super Robertinha Garcia e também César Calerron, fazendo aí o nosso Sinapse a partir das 7h30. Então hoje, gente, até as 8h30 tem programação pra caramba aqui no ICL. Então, fiquem aí com a gente aí, que vocês não vão se arrepender, Débora. Com certeza não, né? E amanhã estamos de volta a partir das 7 também, né? Com toda aquela sequência que vocês já conhecem, o Desperta, ICL Notícias primeira edição, em detalhes, e depois a gente aqui para trazer a atualização do que está acontecendo na economia, nos mercados no geral, né? Com os investimentos. Então amanhã a gente se vê. Muito obrigada por quem ficou, né? Para quem ficou aqui com a gente até agora, quem seguiu aqui com a gente. Então, até amanhã, né, André? Até amanhã, gente. Um abraço, tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta terça-feira, 13h. Dr. Alberto Peribanês. Medicina Culinária. A ferramenta para a saúde no século XXI. 15h. Ensaios de Filosofia Africana com Dr. Eduardo Oliveira. 17h. Encontro com economistas. E Caleidoscópio Jurídico com Valber Agra. Às 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 7h30, Sinapse ICL. E aula interativa de inglês B2 com Andréa Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br. Faltam só 2 dias para nossa aula Como Vencer o Estresse e a Ansiedade com o Monja Coin, essa super liderança espiritual, essa missionária do Zen Budismo e essa pessoa tão sábia. Se você já está inscrito na aula, parabéns! Fica atento no seu e-mail, que é lá que vai chegar a informação, no e-mail que você cadastrou. Se você não está inscrito ou inscrita na aula, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, se inscreve agora. É super rápido e eu tenho certeza que você vai ter muita utilidade nessa aula. Então, vamos todo mundo assistir daqui a 2 dias, 8 horas da noite no horário de Brasília, e colher os frutos desses ensinamentos. Até lá!
Olá, meu nome é César Calejão, eu sou jornalista e escritor e eu convido vocês para assistir o curso Brasil, Fatos, Sonhos, Ideias e Cenários para 2023. A convite do professor Lindener, eu, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Cris Serra e um time de craques preparamos essas reflexões para vocês. Na minha aula eu trabalho com os vetores principais que eu acredito foram responsáveis pela ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI e também trabalho um pouco com o que eu acredito ser o legado do bolsonarismo no Brasil para 2023. Inscreva-se na plataforma do ICL e tenha acesso a esse e outros mais de 200 cursos.